Já está conosco aqui o Lisandro. Estamos pelo aplicativo, né, Lisandro, conversando, nós aqui em Passo Fundo, com a Rádio Portal da Tradição, e eu agradeço muito aí pela tua participação, disponibilidade em conversar conosco, né? A tecnologia nos permite este contato, Lisandro. Mais uma vez, então, a gente abre espaço aqui para você divulgar o seu trabalho, né? E gostaria que tu começasses falando então sobre esse trabalho novo Estrada Real. Bom dia, Lisandro Amaral, muito obrigado por estar aqui conosco na Rádio Portal da Tradição, tudo bem? Bom dia, amigos do Portal da Tradição. Bom dia, Matheus. Bem como tu falou, né? Desculpa. Tecnologia. Desculpa que eu vou explicar agora o porquê da minha tosse. A tecnologia nos proporciona isso. Saí minutos antes, aí tinha programado aqui um serviço para fazer antes da entrevista. Aí tinha me faltado 20 terneiras aqui de onde eu lido aqui, trabalho. E aí eu vinha olhando para o celular para ver se eu estava com sinal. Caso a nossa entrevista acontecesse a campo fora, eu estava vendo se estava no 4G ali, e estava. Todo esse trecho que eu andei procurando as terneiras estava. E aí dei uns gritos com elas e a voz dá uma falhada. Então é isso. Faz Mas parte da lida, né? muito obrigado pela oportunidade de estar falando sobre esse trabalho, não só o meu trabalho individual, mas esse que nesse momento eu lanço, né, que é o Estrada Real. Fico muito contente da gente ter esse formato de tecnologia nas rádios hoje para a gente poder expandir bastante. Eu trabalho hoje numa rádio irmã e co-irmã, como gostam de chamar, e me impressiona muito aonde a gente atinge, né, com esse formato. E vários países podem nos assistir hoje, nos ouvir. E no caso hoje por vídeo, né? Eu estou aqui colocando vocês no ambiente onde eu moro, onde eu trabalho. Aí está o meu cavalo suado ainda e vai para o segundo tempo agora depois da entrevista, porque eu não achei as terneiras. Tem que campear elas ainda, Lisandro. Muito obrigado aí por estar falando contigo, um prazer. Mas o prazer é todo nosso, né? E a gente também, nós explicamos aí para quem nos acompanha, não só pela rádio Portal da Tradição, que é uma rádio online, mas também depois no próprio site Portal da Tradição, o pessoal vai poder assistir essa nossa entrevista, né? Que a gente está conversando aqui pelo aplicativo e vai ficar gravado, né? Então, depois as Muito pessoas bem. podem acessar aí no canal do YouTube também o nosso site Portal da Tradição. Mas bem, Lisandro, a gente até já recebeu o teu material aqui, reproduzimos aí no início da semana as canções, né? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho, então, sobre esse trabalho interpretado por ti, da obra de Heron Vaz Matos, Estrada Real, e pelo que eu estava Sim, vendo ali, é um trabalho já de longa data, foram anos aí de gravações, sim, enfim, de preparativos para o lançamento desse trabalho, né, Lisandro? isso. Para quem recebeu o release ali, né, ele fala um pouco sobre isso, mas eu vou tentar resumir, né? Na verdade, eu tô com 42 anos, com 16 anos eu conheci o Heron Vaz Matos, tá? E fui apresentado a ele porque eu cantei num festival de criança, de gurizada, assim, né? De adolescentes. E era um festival de intérprete amador, depois eu mostro mais um pouco no encarte. E o Heron era da comissão avaliadora, né? Junto com outro poeta, o Eliezer, e outro músico. Bom, e eles perceberam que eu tinha uma emoção muito forte no canto, que tinha uma entrega, né, muito importante. E eles me chamaram para conversar depois e pediram que eu me convidaram para eu visitar a casa deles, né? E o que que aconteceu? Eles me mostraram músicas, livros, né, poemas, me apadrinharam nesse começo, onde a arte para mim era um vulcão, né, em erupção na emoção de um jovem assim, que queria cantar, né? E logo ali, muito próximo disso, eu comecei a dar prioridade por querer escrever, né? E o Heron poliu o meu verso, me conduziu a ler poemas importantes para entender a poesia, e seguiu polindo, né? Sem tapinha nas costas, sem mimo, Uhum. seguiu assim como deve se educar uma criança, né? Então, o que que aconteceu? Durante todo esse período, eu fui percebendo que a obra do Heron tinha que ser cantada e reunida, né? E eu acreditava que deveria ter sido feita já há muito tempo. E eu comecei a reunir algumas músicas, né? Convidei alguns outros artistas, trabalhei o disco em primeiro plano para cantar com outro cantor. E o disco foi andando, acho que a carreira de todo mundo vai andando em rumos às vezes paralelos, às vezes diferentes. Eu fui percebendo que a obra do Heron caía no meu colo, né? Nesse momento, é onde eu amadurecia o meu canto. Nunca me achei capaz de cantar muitas dessas músicas que eu gravei no Estrada Real. Então,
Por que os 10 anos, Matheus? Foi os 10 anos que levou para a gente amadurecer a ponto de eu olhar para esse disco e dizer sim, agora ele deve ser entregue às pessoas. Eu não falo só em qualidade de gravação, como eu falo em apresentação gráfica, né? Então, 10 anos para se chegar a um som. Eu detestaria lançar um disco e não poder ouvir ele, né? Já com 23 anos dentro da música, acontece que tecnicamente a gente às vezes não gosta do que faz e tem que lançar. Não, os meus discos sempre levaram um tempo para serem lançados porque eu precisava consumir eles, né, próximo ao que as pessoas vão receber da maneira. E esse disco para mim tinha um a mais. Eu estava cantando a obra de outra pessoa, não a minha música, né? Aqui tem uma composição minha, que é A Porteira Fora, que é em parceria com o Christian Camargo, e as demais músicas todas são interpretações minhas de músicas dos outros. Então o respeito aumenta mais, o compromisso aumenta mais. E como o Heron é um fotógrafo autodidata, ele saiu registrando a temática campeira ao longo da sua vida, né? E então, o que aconteceu? A gente chegou a um material gráfico também do Heron, né? Fotos autorais, tem fotos do acervo dele, sim, tem fotos que ele aparece, como essa aqui. Aqui tá ele, o Eliezer, ó. Sim. Então, e ambientes aonde identifica muito bem quem é o Heron, né? Olha aqui uma coronilha com um ninho. Então, esse senhor aqui, ó, merecia muito mais do que eu poderia fazer há 10 anos atrás. E eu creio que a gente tem que aceitar o seu limite, em algum momento definir algo. Bom, tá pronto, vamos entregar. E eu acredito que foi agora, porque a gente encontrou, né, eu encontrei pela estrada aí, uma profissional de design gráfica que, em primeiro lugar, né, além de ser uma profissional, ela é uma pessoa extremamente sensível, que conhecia a obra do Heron, né, que levava algumas músicas do Heron para recitais que a família fazia para apreciar, tá? A Emanuele Cani. A Emanuele tratou essa arte como quem trata um filho dos outros, né? Que é maior a responsabilidade, maior o compromisso. E aí sim, eu olho para o Estrada Real, assim, eu não poderia fazer melhor que isso nesse momento. Então, se a gente achar que pode fazer algo melhor, que a gente faça um segundo volume, mas o Estrada Real é esse aqui. Ele está sendo entregue com muito carinho, de um formato, né, ele tem um valor acima do que as pessoas estão acostumadas a encontrar pelas lojas de disco, as que ainda existem, né? Mas é porque ele tem uma arte gráfica que custou caro e merece ser valorizada pela obra do Heron. Com Então, certeza. estou muito feliz com o trabalho, Matheus. Muito feliz de poder estar entregando para vocês hoje também. De fato, a gente recebeu o teu material aí pelo e-mail, Lisandro, e de fato é um visual belíssimo também, além, é claro, da qualidade sonora, musical, né, que a gente já reproduziu, inclusive, as faixas aí que você mandou, né. Conta um pouco para a gente, assim, esse trabalho do Heron, o que ele conta, né, o que as tuas músicas, a tua interpretação vai apresentar para quem ouvir esse trabalho, já que a gente sabe que daqui a pouco a nossa realidade, vamos dizer assim, aqui da nossa região de Passo Fundo, Norte Gaúcho, é um pouco diferente aí da de vocês, né, no tocante até mesmo a própria tradição, ao dia a dia, aos costumes, né? O que tu apresentas nesse teu trabalho? O que vocês vão encontrar, né? O Heron é um poeta regional, né? Que sempre deu muita ênfase para o micro-regional. Por exemplo, ele é de um distrito aqui, de um rincão, como a gente gosta de chamar, chamado Olhos d'Água, tá? Os Olhos d'Água eram uma encruzilhada, tá? Nessa encruzilhada tinha um bulicho, chamado Bulicho do Quintino. Uma música que é dele, que eu cantei no meu segundo disco e está nesse também. O Tempo do Quintino. Então, o Bulicho do Quintino era cruzada de tropeiros, de carreteiros, tá? E o Heron, a família dele, o campito que a família tinha, dava 5, 6 quilômetros desse bulicho. Então, o Heron, desde criança, quando ia no bulicho buscar alguma coisa para os pais, se deparava com aquele universo dos tropeiros e carreteiros que cruzavam ali. Então, por que é um lugar diferente? Por que ele captou tanta coisa? Porque muitas expressões típicas da época, nós estamos falando aí em 1940 e pouco, 50 e pouco, né? Cruzavam ali, deixando suas características no lugar, né? E para uma criança que observa aquilo, começa a observar, absorvendo, né? Reunindo e transformando em alguma atividade artística. No caso do Heron, verso, contos, né? Textos e música.
Então, assim, ó, o que vocês vão encontrar? Um homem que amadureceu prestando atenção no detalhe das características do seu povo rural, né? E o Heron lançou, antes do Estrada Real, o Memorial dos Olhos d'Água, que é o Aqui, o nome do livro, é um livro, e falando isso, das peculiaridades das pessoas rurais. Isso tu pode transformar daqui de Bagé, dos Olhos d'Água, para qualquer lugar do Rio Grande do Sul, que vão ter suas características adaptadas ao meio, né? Como aqui a gente fala em pecuária muito forte, as pessoas dali têm características do homem rural que lida com gado, Claro. cavalo, ovelha, entendeu? Então o que tu vai encontrar é uma sonoridade de ambiente, da natureza, que ele é muito observador da natureza. Tu vai ouvir barulho de sanga, porque tu vai ver que naquela música se relata a flor do caraguatá, a flor da corticeira. Então é um disco com peculiar. Aqui eu estou olhando a Canção de Apreço para Quem Tem Espinhos. Olha o nome, Canção de Apreço para Quem Tem Espinhos. Ele fala de uma tuna, desculpa, do espinho, né, do cactus, para quem não conhece, o cactus, aqui a gente chama de tuna. Ela dá uma flor e ele faz um comparativo das pessoas que florescem, mesmo cheia de amarguras, de espinhos, né? Quem tem espinhos tem dores e amarguras há de tê-las, de andar buscando esperança e ao buscá-las perdê-las. Então nós estamos encontrando um poeta na sua origem muito nobre, muito sensível, Mateus. Tá? As pessoas vão encontrar assim, mas isso na minha região não era assim. Mas prestem atenção na diversidade do Rio Grande do Sul e prestem atenção na obra-prima do verso deste poeta chamado Heron Vaz Matos, cantado por alguém que absorveu isso e que hoje devolve ao pai, ao padrinho, ao amigo, né? com muita... eu gosto dessa palavra hoje porque eu pude aplicar ela. O Estrada Real foi feito com excelência, no máximo do que a gente pode fazer naquele momento, como eu falei. Então é isso que vocês vão encontrar. Algo muito bom de ouvir, não falo como intérprete, falo como alguém que ouve o Estrada Real, como consumidor da música do Heron, e que tive a honra de poder cantá-lo, né? Mais ou menos isso. Muito bem. Lisandro, olha, a gente fica até mesmo emocionado, né, tocado por essas palavras, por essas colocações aí, porque de fato mexem, né, com o sentimento da gente. Eu te agradeço pela disponibilidade de reservar um tempinho aí na tua lida aí para poder conversar conosco, com os ouvintes aqui da nossa Rádio Portal da Tradição, um trabalho que estamos dando maior ênfase agora também, né, nesses últimos dias do mês de julho aí. E vamos seguir, né? Então, sempre que tiveres novidades, informações, agenda de eventos, né, quando eles voltarem, pode contar conosco aqui para divulgação. Tá bem, Lisandro? Mais uma vez, Muito obrigado. muito pela tua participação aqui com a gente. Eu vou dizer aqui para encerrar, o Heron escreveu Meu Canto, tá? Um poema, e eu devolvi para ele, desculpa, devolvi para ele o teu canto, porque o meu canto é onde ele nega algumas coisas que ele se tornou e que é. E eu não concordei com isso e disse, vou dizer o meu canto, que é o verso dele, né? Meu canto, rancho vazio, lixiguana abandonada, quincha com muitas goteiras, açude, taipa arrombada, lagoa de água barrenta, porteira tranca quebrada. Eu disse, teu canto deixa entre as linhas o que a poesia deságua. Espírito de alma, de aura gigante, que nunca soube ter mágoa, e paira em voz de poesia nos olhos dos olhos d'água. Grande abraço, Matheus. Grande abraço, pessoal do Portal Tradição. Muito obrigado mesmo pela entrevista. Foi uma honra. Eu que agradeço. Lisandro Amaral, falando conosco ao vivo aqui na programação da Rádio Portal da Tradição. Você confere também essa entrevista depois em vídeo no site portaldatradiçãopf.com. Obrigado, Lisandro. E para a gente ilustrar, então, né, esta nossa entrevista, vamos trazer aqui Tempos Lindos, né, que está neste trabalho do Estrada Real, do Lisandro Amaral. Vamos lá, 9h47. Muito obrigado, Lisandro. Um grande abraço para você.